Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um documento digital bem curioso, um e-book que se chama Google Mapa do Tesouro. A proposta dele é ousada, ser tipo uma chave para um lado meio escondido da internet, um verdadeiro tesouro digital. E a promessa é essa, logo de cara, na introdução do livro. Essa ideia de um mapa do tesouro que vai servir de guia pra gente. Vamos dar uma olhada para ver que tipo de riqueza ele realmente promete. E aí, claro, fica a pergunta, né? O que o autor desse mapa considera um tesouro? É conhecimento? São ferramentas? Produtos? Bom, vamos seguir as trilhas que ele deixou pra gente descobrir. Para essa nossa exploração, a gente vai seguir este roteiro aqui, tá? Primeiro, vamos entender o que é o mapa em si. Depois, a gente abre o tal cofre do conhecimento. Dá uma navegada pelo mercado clandestino e checa o kit do explorador. E por último, a gente analisa o que esse mapa revela sobre o mundo digital de hoje. Bom, toda expedição que se preze começa com um mapa. Então, vamos para o básico. O que é, afinal de contas, esse documento e para que ele serve de verdade? Então, na prática, o mapa é basicamente uma lista organizada de links. É uma seleção de sites de pirataria, mercados paralelos e ferramentas para burlar restrições digitais. E tudo isso é apresentado como um guia para quem quer se aventurar por esse universo. Só que aqui a gente já dá de cara com uma ironia fantástica. Um e-book que é todo sobre como acessar material protegido por direitos autorais. Começa com um aviso legal, protegendo a sua própria propriedade intelectual. É uma baita contradição, que já diz muito sobre a mentalidade desse ecossistema. A nossa primeira parada nesse mapa é o que ele chama de cofre do conhecimento. Vamos ver que tipo de preciosidade intelectual ele diz que consegue destravar. Bom, o primeiro tipo de conhecimento que aparece é o acesso a cursos. O e-book serve como um grande agregador de links para baixar materiais de estudo brasileiros, ou seja, prometendo uma educação que, em teoria, seria paga. E para ter uma ideia do tamanho disso, o mapa te leva para um único site que diz que tem um catálogo de mais de 2.400 ferramentas de inteligência artificial e que são atualizadas todo dia. O foco aqui não é só o acesso, mas a quantidade e a curadoria constante do material. Ok, deixando o conhecimento um pouco de lado, a nossa expedição entra agora numa área mais comercial, digamos assim. O mercado clandestino. Aqui o que se vende e se compra são bens e serviços digitais. A grande sacada aqui é essa ideia de uma economia alternativa. O documento te apresenta a fornecedores e mercados onde dá para comprar e revender produtos digitais, tipo contas premium, por valores muito, mas muito menores que os oficiais. A linguagem usada é a de uma oportunidade de negócio, sabe? E para a gente entender por que isso atrai tanta gente, é só olhar essa comparação aqui. De um lado, os preços que a gente já conhece. Do outro, a promessa desses mercados secretos de oferecer os mesmos serviços por uma fração do preço. A proposta de valor para um certo público é bem clara. E olha, a variedade de coisas à venda é enorme. Não é só sobre entretenimento, como filmes e jogos. Esse mercado tem ferramentas de privacidade, como VPNs, e até produtos para inflar popularidade em redes sociais, como seguidores, visualizações, curtidas. É uma economia digital completa mesmo. Ok, mas não adianta nada ter o mapa dos destinos se a gente não tem as ferramentas para chegar lá, certo? É aqui que o guia oferece o tal do kit do explorador. As ferramentas essenciais para essa jornada. O que o e-book descreve é basicamente um passo a passo. Primeiro, usar um dos buscadores secretos para achar o que não está na superfície da web. Depois, ir para um dos sites de torrents que ele lista. E, finalmente, baixar o conteúdo que se quer, seja um jogo, um programa ou um filme. E esse kit de ferramentas é bem mais diverso do que parece. A gente encontra diretórios que funcionam como uma espécie de índice da pirataria, fóruns com conteúdos sobre hacking, serviços que geram contas premium para várias plataformas e até mesmo sites para achar grupos privados de Telegram. Cada link ali é uma portinha para um nicho bem específico desse submundo digital. Certo. A gente já explorou o mapa, viu os tesouros e as ferramentas. Mas vamos dar um passo atrás e pensar. O que a simples existência de um guia como esse nos diz sobre o mundo digital de hoje? Eu acho que o ponto principal aqui é o seguinte: esse documento não é só um caso isolado. Ele é um sintoma e, ao mesmo tempo, um guia para um ecossistema online que já está super estabelecido, com regras próprias, economia própria e uma filosofia que muitas vezes coloca o acesso livre acima das estruturas de propriedade que a gente conhece. E ao fazer isso, o mapa acaba jogando uma luz em algumas das tensões mais centrais da nossa era digital, né?
a briga entre os direitos de quem cria e o desejo de quem consome, o debate sobre o que realmente significa possuir alguma coisa no mundo digital, a competição entre os mercados oficiais e essas economias paralelas. E lá no fundo, a grande luta entre o controle e a liberdade da informação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Dependendo de quem olha, esse guia pode ser um mapa para um tesouro de conhecimento e entretenimento acessível, ou pode ser um mapa para um monte de problemas éticos, legais e de segurança. A resposta, como quase sempre, não é nada simples. E para fechar, uma última e perfeita ironia. O autor do e-book termina o guia com essa citação do Albert Einstein. É uma frase sobre expansão, sobre como o conhecimento transforma a gente. Mas no contexto de tudo que a gente viu, essa citação fica super provocativa. Ela nos deixa pensando que tipo de nova ideia é essa que esse mapa realmente apresenta e qual é o impacto real dela.